Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que realmente estejam todos bem, que estejam se cuidando, tá? Conforme as orientações, certo? Quem pode ficar em casa, né? E nós já estamos na nossa aula 10. Chegamos na nossa aula 10. Já pensou? Para fazer essa aula eu vou precisar de alguns materiais aqui. Que é o caderno de toda a aula, a borracha. E para essa aula eu vou precisar de uma caixa de papelão, se você conseguir, cola, uma folha, tesoura e o lápis, né? E o lápis de cor, certo? Então, tem um tempinho para vocês providenciarem o material que tá faltando e a gente espera enquanto isso. Certo? Conseguiu o material? Lembrando, se você não conseguiu a caixa, não tem importância, daí vai fazer de outra forma, tá bom? Depois nós vamos ver essa atividade. E como a gente faz toda a aula, você vai pôr a data de hoje, escreve lá aula 10 e o tema da aula, que é a cidadania no Brasil atual. Tá bom? Pode escrever, que nós esperamos. Então vamos lá, então vamos fazer aquela revisão, né, da aula anterior. Nós falamos sobre os povos originários, né, do Paraná, falamos sobre os Caigangue e o Guarani. Lembrando que originários é uma forma também de se dirigir aos indígenas, pelo fato de que eles já estavam aqui, foram os primeiros povos a chegar aqui nessas terras que hoje são, que a gente chama de Brasil hoje, tá bom?
Dos conteúdos da aula passada foi a análise de mapa, dessa fonte histórica, que é muito importante para o historiador também, que é o mapa. Então, eu fiz vários exercícios, né? Fiz alguns exercícios para vocês entenderem como tirar a informação do mapa. Então, essas bolinhas têm alguns significados, os números também, o título ajuda bastante a gente entender o que o mapa tem a dizer pra gente, certo? Aí comecei a aula falando sobre os caingangues, trouxe essa foto, que é uma foto, lembrando que é uma foto de 94, de uma ocasião especial, era uma festa. E falei também sobre os guaranis, sobre o povo guarani. Também trouxe essas duas fotos, uma foto de um momento de festividade, né, e uma outra foto do dia a dia, eles estão ali na escola. E aí, não sei se vocês lembram, eu trouxe a proposta do trançado indígena. Como esses dois povos, eles têm como parte da cultura a confecção de cestos. Então, eu trouxe, né, pedi para uma amiga minha gravar aquele vídeo onde ela ensinava o trançado. Então, como fazer um cesto, como é essa técnica de trançar. E alguns estudantes fizeram, né, e mandaram pra gente o trabalhinho deles. Então, aqui tá do Bernardo, né? E do Davi Alves Macário, lá do Leonel Moro, da escola Leonel Moro. Outra curiosidade que eu quero contar pra vocês, que teve até uma professora que fez, né, e mandou pra gente, e ficou bem interessante, assim, né? Obrigada, professora, gostei de saber que você fez, né, o trabalho também. Tá. E assim, pra aula de hoje, pra começar a aula de hoje, eu quero conversar melhor com vocês, crianças. Então olha aqui pra mim, larga tudo que você tá fazendo, larga, né, o caderno, larga tudo, olha pra mim aqui. Então a gente vai pensar um pouco, quero conhecer um pouco do seu dia a dia, certo? Tem alguma coisa na tua casa que é você que tem que fazer? Você sabe que a mãe não precisa nem mandar mais, você sabe que é você que tem que fazer aquilo. Então muitas crianças, né, muitas pessoas têm essas tarefas. Então, qual a parte das tarefas da casa que é somente sua? O que você faz? Fala aí pra mim. O que você tem que fazer que a mãe não precisa nem mandar? Você sabe que a mãe não precisa mandar mais, tá? Então, essas tarefas nós chamamos de deveres, são os deveres. Quais os seus deveres aí na sua casa? Conta aí pra mim. O que você tem que fazer? Quem aí tem que guardar o brinquedo? Guardar o brinquedo é tarefa de quem? É tua ou da tua mãe ou do teu irmão mais velho? É tua, certo? Se você não tá guardando o teu brinquedo, outra pessoa tá guardando, qual que é o problema se você não guardar o teu brinquedo e outra pessoa guardar? Você tá sobrando mais trabalho para outras pessoas. Então, quando eu não cumpro esse dever, por exemplo, eu estou... outras pessoas estão fazendo a mais, estão trabalhando a mais, estão prejudicando outras pessoas. Tá bom? O que mais que você faz? Guardar o brinquedo, o material. Antes de começar a aula, quem que tem que ir lá e ver se tá tudo o material certinho? É você, certo? Não é tarefa tua? Esse é teu dever. Tá bom? E o que mais que outros deveres? Eu quero que você desenhe pra mim ou escreva quais os seus deveres. Escreve lá, deveres, e vai desenhar pra mim na folha ou escrever quais os seus deveres do seu dia a dia. E na sua casa, o que é só você que deve fazer. Pode fazer, a gente vai esperar.
Pronto, gente, e aí? Eu fiquei curiosa, será que tem algum dever diferente que a gente não tá sabendo? Tá bom? Então lembra isso, toda aquela tarefa que é específica sua são os deveres, tá bom? E tem algumas questões na sua casa que você precisa receber, que é importante, que você não pode ficar sem, que é importante para sua saúde. O que você, que a sociedade, a sua família tem que garantir para você, aí na tua casa, que não pode faltar. Vamos lá, o que, por exemplo? A alimentação, pode ficar sem se alimentar, por exemplo? Pode, quem é criança, você que é pequenininho, você pode sair por aí sem o cuidado de uma pessoa adulta? Você pode sair sozinho ou ficar, né, por aí sozinho, sem um adulto? O que pode acontecer se a criança ficar sozinha? Tá bom? Quais outras garantias você deve ter como criança e aí na tua casa que não pode faltar? Então é isso que eu quero saber de você. Então esses são os direitos. Isso que não pode faltar são os seus direitos, aquilo que você precisa para se manter bem, se manter com saúde, tá bom, criança? Então eu quero saber quais são os seus direitos. Então desenha para mim e escreve, tá bom? Então, pronto, gente. Então, eu também fiquei curiosa aí sobre os direitos, mas realmente, lembrando que é tudo que você não pode faltar pra você, tá? E assim, como na sua casa você tem direitos e tem deveres, na sociedade, né, na cidade, no país, as pessoas também, elas têm direitos e também têm deveres, né? Tem muitas coisas que elas têm que fazer, se elas deixarem de fazer, ela vai prejudicar outras pessoas, que são os deveres, né? E tem aquilo que deve ser garantido para ela que ela consiga viver bem.
Então, eu vou pôr aqui algumas imagens, a gente vai pensar um pouquinho sobre esses direitos e deveres, tá bom? Então, a primeira imagem é esse objeto aqui. Que objeto é esse? Quem aí conhece esse objeto que tá na tela? Olha pra cá, larga lá o caderno, olha pra imagem. Que imagem é essa? Essa é uma máquina, né? E é a urna eletrônica, certo? Você com certeza já viu essa imagem, ou na TV, né? Na revista, em algum lugar assim, tá bom? Pra que serve a urna eletrônica? O que faz com essa urna? Em que ocasião a gente usa essa máquina? Quando vai... Ótimo, quando vai votar, parabéns. Eu consigo ouvir daqui que vocês estão respondendo aí, tá, criança? Então, exatamente, quando vai votar, votar em quê? Que tipo de voto? Para quem? Então, a mãe é quando, geralmente, os adultos, né, que vão votar, e eles escolhem os governantes. Então, quando vai votar para prefeito, governador, presidente, que mais? Que outros votos, que outros candidatos a gente pode escolher nessa maquininha? Vereadores, ótimo. Senadores, tá? Então, os nossos governantes, os nossos legisladores, as pessoas, elas têm o direito de ajudar a escolher, tá? E o direito dela, ela manifesta nessa máquina aí que chama-se urna eletrônica. Quando ela vai lá, quando a mãe, a avó, o pai, né, algum familiar vai até essa maquininha e digita o candidato que ela quer, ela dá a opinião dela, quem ela quer para prefeito, para governador. Então, é um direito que ela tem e é um dever também, tá bom? Então, na nossa sociedade, nós temos o direito de dar a nossa opinião sobre os governantes. Tem outra imagem, olha pra cá. O que tá acontecendo? Que imagem? O que tem nessa imagem? Ótimo, muitas pessoas aglomeradas, elas têm o quê? Estandartes, né, bandeirinhas e tal. Lá no fundo é a Universidade Federal do Paraná, que fica aqui em Curitiba. E geralmente esse lugar, Praça Santos Andrade, né, que é um ponto de encontro de manifestações. Essas pessoas, elas estão numa manifestação. Nesse momento, elas estão... A manifestação é um momento que as pessoas se reúnem para dizer o que elas querem, algumas coisas que elas querem ou que elas não querem. Essa é uma foto de uma amiga minha, a professora Lu de Oliveira, e ela foi nessa manifestação e tirou a foto e me emprestou, tá bom? Aqui tem outra imagem. Quem já viu essa imagem? Quem aí já viu essa imagem? Aqui é a foto da Constituição Federal. Constituição. Já ouviram falar da Constituição? Esse livro é um conjunto de leis. Aqui, esse livro tem leis. E tem os direitos e os deveres. Então, todos os direitos e deveres que os brasileiros têm, que são garantidos para os brasileiros, está escrito na Constituição Federal. Nenhum outro governante, ninguém, nem o prefeito, nem o governador, ninguém pode escrever uma lei que não esteja de acordo com a Constituição Federal. Ninguém. Tá? Então, na Constituição está dizendo, por exemplo, que as pessoas podem dar opinião. Elas podem ir para a rua e dizer educadamente, tá bom? Sem estragar nada. Mas elas têm esse direito de dizer o que elas querem que melhore no país, tá bom? E ninguém não pode, nenhum outro governante fazer uma lei dizendo alguma coisa contrária disso. Se esse governante, mesmo que seja o presidente, por exemplo, ou o governador, ou um vereador, fizer alguma coisa diferente disso, ele está contrário à lei, que essa lei é maior do país, tá bom? A Constituição. Agora eu vou pôr um vídeo. A gente vai continuar nossas análises, né, de imagens. Vou pôr esse vídeo. Esse vídeo eu achei lá no site do Procon. Já ouviram falar do Procon? Quando que eu lembro que existe o Procon? Para que serve o Procon? O Procon é onde você busca os direitos, você exige os seus direitos de consumidor, tá bom? Então eu fui lá no site do Procon. Lá tem alguns vídeos educativos, eles, né, orientam as pessoas sobre os seus direitos de consumidor. E achei esse vídeo que eu vou pôr agora. Então presta bem atenção que tem uma situação que o personagem do vídeo ele vive. Eu quero saber se você saberia o que fazer no lugar desse personagem. Então vamos assistir. O vídeo chama-se Lanche Frustrado. Muitas vezes, quando a gente vai comprar algo, as coisas não são como parecem.
O que é isso? É consumo responsável, cara. Compre essa ideia. Mas que droga! Oi, Zeca! Ué, o que você tem? Tô sofrendo de mau atendimento. Fui numa lanchonete que tinha umas comidas lindas. Nas fotos dava fome só de olhar. O cara veio me atender todo sorridente. Quando me trouxe o pedido, que era um super burger com fritas, a comida era outra. Não tinha nada a ver com o prato que eu pedi. O prato veio errado? Não, era uma comida nada a ver. O pão tava murcho, a batata tava mole, o tomate tava verde. E aí? E aí eu reclamei. Cara, eu falei, não era isso que eu esperava. E o cara virou outra pessoa. Meu, o cara parecia outro, surtou. Nossa! E aí? Eu falei, cara, eu sou teu cliente, você é meu fornecedor. Você não pode me tratar mal assim. Aliás, ninguém pode tratar mal as pessoas. Pois é. Aí falei, cara, essa tua foto é propaganda enganosa. Aí eu disse que ia embora. E ele disse que se eu não pagasse, ele ia chamar a polícia. Surtado. E você? Paguei. Até tentei comer, mas não deu, tava muito ruim. Saí dali e falei com a minha mãe. A gente vai no Procon amanhã e nunca mais vamos no tal lugar. Putz, me diz qual é pra eu não ir lá. Imagina! Que sem noção. Você, consumidor, pode muito. Conheça seus direitos. Acesse www.procon.pr.gov.br e saiba como lidar com problemas nas relações de consumo. Consumo responsável, cara. Compre essa ideia. Prestaram bem atenção? O que aconteceu com o personagem desse vídeo lá do lanche frustrado? Vocês viram que triste, né? Alguém aí já passou por isso? De você olhar uma propaganda, achar que o lanche, aquilo que você comprou é de um jeito, e no final das contas vem outro produto bem diferente. Aí você viu como o personagem ficou nervoso, ficou chateado? Né? Depois ele foi falar com o dono do estabelecimento, que até então estava bem simpático, né? E o que aconteceu quando ele foi reclamar do lanche? Viu como o comerciante lá já virou outra pessoa e tratou com grosseria, né? Pode acontecer essa situação, né? E o personagem, ele pagou, o cliente pagou, né? Pelo sanduíche. Você acha que ele deveria ter pago? Como nós deveríamos agir? E nesse vídeo ele fala que o personagem, ele não agiu de forma adequada, né? O cliente tem uma forma que ele deveria ter agido de uma outra forma, não deveria pagar, né? O que você acha que deveria ser feito nessa situação? Tá? Aqui. Então, como nós devemos agir quando eu compro alguma coisa que quando chegou em casa eu não gostei desse produto, chegou lá, eu não gosto. É aceito, pago e tudo bem? Ou tem outra forma de agir? Tá bom? Quero que você escreva pra mim, copia o enunciado e você vai escrever pra mim. O que você faria, o que a gente deve fazer nessa situação do vídeo?
Então vamos lá? O que acontece? O personagem do filme lá, ele não sabia dos direitos dele. Ele pagou, mesmo sem gostar, sem comer direito, ele pagou. Na verdade, então nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que diz que ele não é obrigado a ficar com esse lanche. Ou o dono do estabelecimento tem que, bem simpaticamente, trocar de lanche, ou devolve o dinheiro, ou dá um outro lanche parecido com aquele, mas que esteja em boa qualidade, tá? Você não é obrigado a aceitar esse lanche que está de desacordo com a propaganda, né? Ou não está com boa qualidade, certo? Mas aí, quando a pessoa não conhece seus direitos, ela vai aceitar qualquer coisa, vai comer qualquer sanduíche. Então, viu a importância de você estar bem informado sobre os seus direitos? Tá? E outra coisa, no estabelecimento tem que ter o livrinho do Código de Defesa do Consumidor, tem que estar lá no caixa, visível ali. Se tiver algum desacordo, você abre o livro e fala. Mas a gente tem que estar informado sobre os direitos, tá bom? E os direitos que eu coloquei até agora, ali eu falei mais a sociedade. Os direitos são reservados que tem mais a ver com os adultos, né? Então, os adultos que vão votar, essa reclamação quem deve fazer é um adulto. E para as crianças, como que funciona a questão das crianças? Tem isso algum registrado? Tem alguma lei que garante os direitos das crianças? Então vamos falar sobre isso aqui. Aqui é a ECA, que foi ilustrado, tá? Então o que é ECA? Já ouviu falar da ECA? ECA é um apelido carinhoso, digamos assim, para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então tem sim um documento que trata somente para as crianças, né? Da questão dos direitos das crianças, sabe? E direitos e deveres, não é só direitos, tem deveres sim também, tá bom? Das crianças e dos adolescentes. Essa imagem que eu trouxe aqui, alguém desenhou e fez ele ilustrado para as crianças entenderem melhor. A Constituição brasileira, aquela que foi feita em 88, ele garante o direito de todas as pessoas, para todos, tá bom? E, inclusive, para as crianças. Só que 2 anos depois, eles fizeram esse documento, fizeram a ECA, especificando quais os direitos e os deveres das crianças. E é bem importante que todos saibam, para que você tenha, né, seus direitos garantidos e saiba cumprir seus deveres. Eu trouxe um trechinho da ECA, aqui, é o artigo 7º, e diz assim: a criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Ou seja, desde o nascimento até toda a sua existência, a criança tem direitos, né? E para fechar, eu não vou especificar, não vou falar muito sobre esse assunto, porque lá mais para frente a gente vai falar sobre cada direito das crianças mais específicos. Mas eu quero que vocês saibam que vocês têm direitos, que é importante porque é a questão da vida, de você conseguir viver de forma sem sofrer, se alimentando bem, tendo saúde, tendo a questão da proteção, são coisas básicas assim, de qualquer ser humano, tá bom? E eu trouxe, e tem um acordo internacional
não é só aqui no Brasil, tem um acordo, alguns direitos das crianças são internacionais, em todos os países, eles fizeram uma convenção dizendo quais direitos não podem faltar para criança de lugar nenhum do mundo, tá bom? E trouxe um vídeo uma graça de um vídeo, por sinal, que vai falar um pouco sobre esse assunto. Você sabia que desde que nascemos, a gente tem direito à vida e à liberdade? E todas nós somos iguais e temos o mesmo direito, independente de cor, sexo, religião, origem social ou nacionalidade. A nossa família e a sociedade tem que estar sempre de olho para que a gente se sinta protegida. Nós também temos direito a um nome e uma nacionalidade desde o nosso nascimento. E se eu tivesse nascido com alguma deficiência, eu teria direito a cuidados reforçados e educação especializada, assim como meus amigos. E falando em educação, ela é super importante pra gente crescer como ser humano. A gente precisa brincar todo dia e não trabalhar. Nós precisamos de muito amor e compreensão dos pais e da sociedade, pois com amor tudo faz sentido pra gente. Afinal, se somos o futuro, precisamos que as pessoas fiquem mais atentas ao nosso presente. Esses conceitos que eu trouxe para vocês, eu coloquei nesse diagrama aqui, nesse caça-palavra, tá bom? Então eu quero que você procure essas palavras aqui, tá bom? Pra gente discutir melhor depois, tá bom? Então, sobre que assuntos nós falamos até agora? Está aqui no caça-palavra. Tem um tempinho para vocês acharem.
Pronto, crianças, vamos lá então. Assim, são 6 palavras. Todo mundo achou as 6 palavras? Então, nós vamos corrigir. Lembra que são palavras muito importantes para o tema que nós vamos trabalhar hoje. Então, aqui está a resposta, né? Então, uma delas é direitos. A primeira ali, direitos. Escolhas. Participação. Deveres. Opinião e leis. Tá bom? Conseguiram achar? São 6 ali. Vê se você... se não achou, ainda pode marcar. Escrever no seu caderno. E aqui escolhi algumas palavras que são bem importantes para o assunto que a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Tá bom? Então, esses termos, esses direitos que nós conversamos, esses deveres, eles estão ligados a um conceito chamado de cidadania. Quem já ouviu essa palavra cidadania? Tá. Cidadania, então, tem a ver com direitos e deveres também. É a prática dos direitos e deveres. Então, quando as pessoas conseguem praticar, né, os direitos e deveres, tem garantia de direitos, exerce seus deveres, nós dizemos que ele está exercendo a sua cidadania. O cidadão é a pessoa que participa ativamente das questões da comunidade. Então, ele ajuda a escolher, a tomar as decisões, a dizer, por exemplo, para onde vai o dinheiro dos impostos, onde deve ser gasto. Então, são direitos do cidadão. E quando a pessoa exerce essas questões, ajuda, participa dessa forma, ele está exercendo a cidadania, certo? A nossa Constituição, como eu já falei, ele diz que pessoas são cidadãs aqui no Brasil. Então, o artigo 5º diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, certo? Então, aqui nessa frase a gente tem uma ideia de quem que é o cidadão, quem que tem direitos e deveres no Brasil. Todas as pessoas, sem distinção. Inclusive, nessa Constituição que vocês estão vendo aí, inclusive os estrangeiros podem ter direitos reservados, garantidos nesse documento. Tá? E as crianças, né, como eu já comentei para vocês. Aqui, o que é essa imagem ali, que eu trouxe um esboço, né, de alguns documentos. Que documentos são esses? Uma é a identidade, né, chamada de identidade, o registro geral lá. E a segunda é a certidão de nascimento, crianças. A certidão de nascimento é o primeiro ato civil, a primeira ação como cidadão de uma pessoa. Para você ser cidadão, para você exercer a sua cidadania, a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é ter a certidão de nascimento. Se você não tiver certidão de nascimento e os demais documentos, você não consegue exercer a sua cidadania, não consegue ter a garantia dos direitos. Não, a questão de saúde, por exemplo, não consegue ir para a escola, tá bom? Então, primeiro... E assim, infelizmente, apesar que está garantido, que tem essa garantia em vários documentos, nem toda criança tem um documento desse. E aqui, pra gente finalizar, eu tenho uma proposta de fazer uma urna eletrônica. A urna eletrônica como símbolo da escolha, de ajudar a participar nas decisões do país, né? Então a gente vai fazer esse trabalhinho pra você depois, pode brincar lá de faz de conta, né? Que você tá escolhendo o governante, tá bom? Vamos fazer uma urna eletrônica? Você vai pegar aquela folha lá do começo da aula. Lembra que eu pedi uma folha? Pega essa folha. E aí eu vou mostrando algumas imagens de como você vai fazer. Quem me ajudou a fazer esse trabalho foi a professora Lilian, professora de história que trabalha comigo. Então, você vai pegar a folha, você vai dobrar a folha bem no meinho, conforme a imagem ali, dobra bem no meio, e vai cortar ela no meio, vai dividir em duas. Aí você contorna, tá bom? Pega um lápis de cor, uma canetinha, e contorna ali pra ficar bonitinho, assim, e pra dividir no meio, tá bom? Aí você vai pegar outra folha, pega a outra parte da folha que sobrou. Na outra parte da folha, você vai desenhar as teclas. Na urna eletrônica não tem a tecla onde você aperta o número e tal, e aperta o verde ali pra confirmar. Então você vai desenhar essa parte. Então, eu já vou pôr outra imagem aqui. Então, de um lado, uma parte da folha você vai desenhar as teclas, e do outro, lembra que confirma e aparece a foto do candidato? Quem viu já a imagem, aparece a foto. Então, do outro lado, o painel onde aparece a foto. Então, você vai desenhar essa imagem que está ali na tela.
Pode dar um tempinho para vocês desenharem isso. E agora, aí você tem o painel, né, da urna eletrônica, aquela parte lá que as pessoas vão lá. Quando a mãe vai votar, o familiar vai lá votar, ele digita os números, aperta o verdinho que eu confirmo, e do outro lado aparece a foto do candidato. Tá bom? Então você vai pegar esse painel e vai colar na caixa para fazer a sua urna. Tudo bem, se você não achou a caixa, não tem importância, pode colar no caderno ou no papelão, alguma coisa, só para você aí brincar em casa de votar. Para vocês contar uma curiosidade, os estudantes de sexto ou nono ano, quando tem eleição para Grêmio, eles impressam a urna eletrônica, aquela maquininha lá no começo, vai lá para a escola e os estudantes escolhem qual Grêmio, qual a chapa que eles querem como Grêmio através da urna. Então, é uma brincadeira para aprender a votar, para aprender a fazer escolha. Então, você pode também na sua casa brincar dessa forma, escolher diferentes temas aí que vocês vão escolher na urna de vocês. Tá bom? Então, gente, por hoje é só. A gente vai continuar falando sobre cidadania. Lembra dos seus deveres, um deles é assistir as nossas aulas aqui, né? E também assistir as aulas aqui é o seu direito, gente, tá? Uma forma que a gente está achando de garantir os direitos de vocês, que é direito à educação, tá bom? Então, tchau pra vocês, até a próxima aula.